Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Vamos acordar com alegria. Está começando a última semana útil de 2026. A partir da semana que vem, todo mundo vai para a Laú das festas de fim de ano e se esquece das coisas que ficaram pendentes neste ano, que foi um ano terrível, né? E já passa a viver em função da expectativa do ano que vem. E nós estamos fechando o ano. Ontem eu fui à Avenida Paulista para acompanhar as manifestações e fiquei muito impressionado com o que eu vi ali. Não havia tanta gente quanto da última vez, não havia. Havia talvez metade, né? A USP estimou em aproximadamente 19 mil pessoas a frequência ontem na Avenida Paulista, mas é muita gente ainda assim que saiu de casa no domingo, dedicou a tarde a protestar contra as atrocidades que esse Congresso Nacional tem feito, especialmente contra o Congresso da Dosimetria. E olha, fiquei muito bem impressionado com o carinho com que a gente do ICL foi recebido lá na Paulista. Conversei com muita gente, as pessoas me procuraram, pediam para tirar fotografia com a gente. Eu me lembro de coisas que aconteceram há mais de 10 anos, né? Lá em 2013, quando a população foi às ruas para tentar descobrir um novo caminho aí para a institucionalidade e acabou abrindo caminho, na verdade, foi para a extrema-direita no Brasil, que floresceu a partir daquelas manifestações do que seria pretensamente uma primavera brasileira. E naquele momento da história foi muito ruim. Os jornalistas foram escorraçados dali, assim como os partidos políticos, né? E eu mesmo fui tocado de lá, tive que sair correndo. Só não aconteceu nada de pior comigo, porque um repórter da mídia Ninja, o Bruno Torturra, que naquele momento estava começando, né, a fazer uma transmissão alternativa, me socorreu lá, os Black Blocs os respeitavam e eu fiquei livre da lista. Mas dessa vez foi diferente. Jornalistas recebidos com carinho, população extremamente afetuosa, né? E isso depois de um hiato de 10 anos em que todo mundo no Brasil queria tacar uma pedrada no jornalista. Eu fiquei muito bem impressionado com isso e agradeço o carinho dessa manifestação, né? E ficou muito claro também ontem nos discursos, nos shows que aconteceram, especialmente lá no Rio de Janeiro, a repulsa da população por essa tentativa do Congresso Nacional de se impor à opinião pública brasileira de qualquer maneira, né? Sem nenhum cuidado com o papel institucional da instituição, cuidando apenas do interesse de deputados mesquinhos contra o fraco, o minúsculo Hugo Mota, o atual presidente do Congresso, o inimigo do povo. E uma coisa que ficou muito bem marcada é que as pessoas não aguentam mais esse Congresso Nacional, né? Tomara que isso antecipe um movimento de renovação que as expectativas, por enquanto, não permitem, tá? Não permitem, porque com emenda parlamentar, 50 bilhões de reais por ano, a compra de votos nessa eleição vai ser generalizada. Isso tende a amortecer o impacto, né, da vontade popular de se opor às coisas que esse Congresso faz, justamente por causa do fisiologismo que isso suscita. Bom, nós tivemos várias coisas acontecendo ao longo do fim de semana. Uma dessas coisas foi a Carla Zambelli renunciou, né, atalhou o caminho aqui para que o Hugo Mota não precisasse passar pelo dissabor de ter que cumprir uma ordem do Supremo Tribunal Federal depois de ter inovado no rito de cassação dos mandatos, que até aqui era automático, era um ato formal da mesa. Mas, de repente, o minúsculo presidente da Câmara resolve transformar tudo isso numa decisão do plenário do Supremo. E aí não foram alcançados os votos necessários para cassar o mandato da Carla Zambelli, numa molecagem do Congresso para com uma decisão que que já havia sido exarada e totalmente constitucional e legal pelo ministro Alexandre de Moraes. O que mais que nós temos aqui? A direita venceu as eleições no Chile, deu o previsto, né? O José Casti já se apresentou para a população lá, fez um discurso bastante amistoso, né? Elogiando a sua adversária e prometendo fazer um governo de unidade nacional. Vamos ver como é que vai ser o comportamento dessa direita lá no Chile, né? Na Austrália, 2 atiradores abriram fogo contra uma comemoração da comunidade judaica. E pelo menos 12 pessoas morreram, entre elas um dos atiradores, né, que foi desarmado, inclusive, por um popular, uma pessoa que estava por ali e tomou a arma longa que ele usava para atirar. O que mais? Essa semana é uma semana boa, hein? Para todo mundo que tem carteira assinada, sai o 13º até sexta-feira. Então se prepare aí e juízo com relação ao que vai fazer com o dinheiro, porque parece que é bastante, mas janeiro vem aí com todas as cobranças para nos tomar aquilo que o trabalho do ano inteiro nos deu a mais nesse mês de dezembro, né?
Daqui a pouco nós vamos ter o Kleber Lourenço comentando conosco sobre uma reunião que aconteceu dos desesperados do Congresso Inimigo do Povo lá em Brasília, na sexta-feira, onde foi tramada inclusive a renúncia da Carla Zambelli. E daqui a pouco teremos também o Lula para atualizar a gente sobre o panorama político, né? E com muitas novidades aí sobre o processo que foi aberto na semana passada com a prisão de uma das assessoras do Lira, do Arthur Lira, que operava o seu orçamento secreto, né? Um orçamento secreto resiliente que o presidente da Câmara não queria de jeito nenhum abrir mão dele. Vamos ver. E no primeiro caso que o Supremo vai julgar, são claros os sintomas de corrupção nas emendas PIX, né? De três parlamentares bolsonaristas. O Bolsonaro, enquanto isso, fazendo todo o possível para ter uma saidinha nesse Natal. Agora, a saidinha por ordem médica. Os médicos descobriram 2 hérnias inguinais. Isso, segundo os médicos, não caracteriza um quadro urgente, mas provoca desconforto e justifica uma cirurgia. Portanto, Bolsonaro deve sair nesse Natal para fazer uma cirurgia. Depois volta de novo recolhido aos costumes, tá? Esses são os assuntos de hoje. Eu vou chamar agora o meu querido amigo Alex, que está feliz aqui por causa da vitória do Corinthians. Opa! Tá feliz, Alex? Você falou que ia torcer pelo Corinthians, hein? Sim, bom dia, Panunzio. Bom dia a todos. Alex. Essa semana a última semana aqui que a gente tem esse trabalho físico no ICL. Eu estou feliz, Panunzio. Ontem eu estava torcendo pro Coringão e o Corinthians conseguiu a classificação ali nos pênaltis, então é algo histórico ali. Fiquei feliz com o pessoal lá da minha comunidade, de cidade de Tiradentes, até fiquei emocionado aqui, comemorei muito, porém eu queria a eliminação do Coringão, Panunzio. Eu não vou mentir mesmo. Você queria eliminar, mas não entendi. Mas você estava torcendo pro Corinthians ou estava torcendo pro Corinthians ser eliminado, Alex? Eu falei que iria torcer pro Corinthians, era zica reversa, né, Panunzio? Eu ia torcer para perder. Mas quer dizer, que você acreditava que torcendo pelo Corinthians ele perderia? Sim, e quando eu cheguei em casa ontem, saiu o segundo gol ali do Cruzeiro, até comemorei ali, os vizinhos ficaram um pouquinho malucos, mas no final das contas o Coringão conseguiu essa classificação nos pênaltis, ali ganhando de 5-4, e o Gabigol pode tirar, o Gabigol é Gabi quase gol, Panunzio. Quase gol, né? Bom, o Alex também não podia estar satisfeito, né, pessoal? Agora, em compensação, o Palmeiras também teve uma notícia boa esse fim de semana. Qual foi, Alex? Isso mesmo, vou só pedir pro Anderson passar. Então, Panunzio, ontem ali o Palmeiras perdeu o jogo de 1-0, porém no primeiro jogo ali contra o Corinthians ganhou de 5-1 e o Palmeiras se consagrou tetracampeão ali do Paulistão Feminino, conquistou mais um título ali, foi algo histórico para nós torcedores palmeirenses, porque esse ano a gente ficou no IA e as meninas do Palmeiras trouxeram esse título aqui pro Palmeiras. Olha, não quero falar nada não, mas a mulherada tá lavando a alma do futebol brasileiro, hein? Olha só isso aí. Tudo que esses times amargaram de resultados ruins durante o ano, as mulheres chegam para reparar um pouco do que os homens perderam. Que papelão desses homens também, hein? E ninguém nota o futebol feminino, né, Alex? Porque, sabe, se a gente for buscar nas manchetes esse título aí que o Palmeiras ganhou, quase não aparece, tá? Só nos sites mesmo especializados, porque ninguém dá a menor importância. Fico aqui por entender, porque isso aí, para mim, revela o caráter machista, inclusive do comportamento das torcidas, né, Alex? Isso mesmo, tanto que ontem eu até comentei aqui com o pessoal, na minha página do Palmeiras, como tá parada ali, foi a única coisa que entrou nesse fim de semana, foi a notícia do título das mulheres ali, então a gente tem que lutar pela equidade ali no futebol feminino, também nas manchetes, e também aqui no Desperta a gente tenta trazer um pouquinho desse lado, com as notícias dos jogos também no futebol feminino, Panunzio. Bom, agora deixa eu te falar um negócio. Eu falei no começo do programa aqui, Alex, que ontem eu fiquei muito surpreso com o carinho com que a gente foi recebido lá na Avenida Paulista e sinceramente, fazia muito tempo que eu não via ninguém elogiar o trabalho dos jornalistas e nós aqui do ICL fomos acolhidos super bem pela multidão. Eu tenho uma surpresinha para você aqui. Eu quero te mostrar um vídeo que eu fiz aí. Sim. Bota para mim no ponto aí o VT número 3, fazendo favor. Eu pedi para o Alex não ver esses vídeos hoje aqui, porque tem uma denúncia contra ele aí, tá? Não pensem que o nosso Alex é santo, não. Olha só do que vão reclamar dele aí nesse vídeo. Põe para nós o VT terceiro, Carinho e ICL. Põe aí, Alex. Vamos nessa.
Eu e minha irmã, que acompanhamos todos os dias, desde as 7 da manhã até de noite, até o N2. Olê, N2, N1, eu só quero agradecer vocês, porque é através de vocês que eu abri a minha mente e que eu tive a informação verdadeira. Então, parabéns a toda a equipe de vocês. Conhecimento liberta. Isso! Seguidor do ICL, gosto demais. O trabalho de vocês é sensacional, é revolucionário. Então, Panunzio, eu sou Laura Schiesari, sou professora da EASP FGV, médica e fã de vocês, sua, e sou membro eterno do ICL. Amiga, é isso. E você, como é seu nome? Vadson, eu amo o ICL, eu amo você, Panunzio, também. O que a gente veio fazer aqui hoje? A gente está se preparando para 2026. 2026 vai ser ano de batalha, é povo na rua. É sem anistia, é direitos, é luta, é isso. Alex, vou te falar. Tem fã seu aqui na Paulista perguntando por que você não veio, viu, Alex? Aí, Alex, um beijo pra você e vai Palmeiras! Ô Alex, eu sou sua vizinha, cidade de Tiradentes. E a senhora gosta dele no programa? Eu amo. Eu acordo todo dia junto com você, meu café da manhã é com você. Ah, muito obrigado pra senhora, viu? Fomos. Pois é, só que o Alex não estava lá. O Alex não estava, a população pedindo, Alex, até no coreto lá, no coreto, no trio elétrico, o pessoal falando, cadê o Alex? Ô Alex, você tem que ir na Paulista, não tem jeito mais, negócio de falar só de futebol aqui tá pouco, entendeu? Sim. Fica o registro do descontentamento das pessoas que gostam de você aqui no programa, tá? Sim, eu fico feliz com o carinho da nossa audiência, para nos tanto ali o torcedor palmeirense que falou bora ao Verdão, também minha vizinha lá da cidade de Tiradentes, que é o extremo leste, onde a gente é muito menosprezado ali, porque é tudo longe, mas quem mora lá sabe como é a realidade de quem mora no extremo leste de São Paulo, e fico feliz que ela estava lá também na Paulista manifestando a sua indignação com a PL da desimetria. E na próxima, Panunzio, eu não posso prometer, mas eu estarei tentando estar lá na Paulista com você, Não, Panunzio. pode prometer sim, claro que pode. O Alex estará lá, se ele não for, eu vou buscar ele amarrado, tá bom, gente? Sim. Pode ficar tranquilo, é democrática a coisa aqui. Valeu, Alex. Você viu quanta gente, que delícia que é receber esse carinho do povo, né? Isso mesmo. E teve um lá que eu não editei aí, não botei a sonora dele junto com ela, mas ele falou assim, Fábio, você está criando um monstro. Pior que tá quase, Panunzio, mas o cara é muito bom, pode falar, né? Vamos nessa. E modesto, principalmente. Então, pessoal, é isso. Esse foi o clima ontem lá na Paulista, estava super gostoso lá, nenhum problema de natureza policial. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A Paulista, a Avenida Paulista aqui em São Paulo, você que não é daqui, a Paulista não é só um lugar geográfico, a Paulista é um lugar importante na vida da cidade. Quando a Paulista está quente, a cidade está quente, o coração do paulistano está quente, a vida institucional do país está quente, e aquilo ali é um marco referencial para todos os lados aqui do complexo quadro ideológico brasileiro, porque todo mundo vai à Paulista porque reunir multidões ali dá a dimensão da importância dos assuntos que estão sendo discutidos pela sociedade, né? Mas a Avenida Paulista é também uma grande praça de lazer dos paulistanos. É como se fosse a Gran Via na Espanha ou a Avenida 9 de Julho lá em Buenos Aires. Inclusive, em 2015, quando o Haddad era prefeito de São Paulo, a cidade ganhou o domingo, com aquilo fechado, e as pessoas passaram a ir lá aos milhares, né, de carro, de patinete, de patins, a pé. Para quê? Para observar a vida da cidade, né? E ela virou palco mesmo de manifestações assim que todo santo domingo vão se renovando. Em dias de coisas importantes na cidade, por exemplo, dias de vestibulares, é tradição que a Avenida Paulista seja fechada, mas não o dia inteiro, tá? Não o dia inteiro. Desde 2015 até 2023, a Avenida Paulista ficou parcialmente fechada até 1h da tarde, a hora que começa o vestibular da FUVEST. Só que o prefeito de São Paulo agora, que é um baita reacionário, não fecha mais a Paulista de jeito nenhum na primeira justificativa para não fazê-lo. Isso por quê? Porque é uma tentativa clara de sabotar o movimento, né? Os movimentos de esquerda que acontecem ali. Dia que tem manifestação bolsonarista, a Guarda Civil Metropolitana toma aquilo tudo, você não encontra espaço para nada, né? Patrulhamento horroroso. Ontem à tarde não havia nenhuma razão e muito menos tradição e a Avenida Paulista estava lá fechada. Eu fiz um registro lá, vou mostrar para vocês. Bota para mim o VT número 2, por favor, Alex. Eu estou invertendo toda a ordem aqui do meu roteiro hoje para dar um pouco de nexo aqui para a nossa transmissão. Veja só o que aconteceu lá. No
balance, balance. Escute o que eu vou te dizer. Ei, o Gumata, vai se fuder e leva o Jair com você. Ei, o Gumata, vai se fuder e leva o Jair com você. No balance, balance. Fora o Mota, Congresso do Povo! A cada vez que a cidade trama uma manifestação contra o crime organizado e essa gente do Centrão ladra, né, corrupta, o prefeito de São Paulo dá um jeito de sabotar, tá? Olha aí, ó, a Avenida Paulista permaneceu aberta esse fim de semana, o que é inexplicável, a não ser como uma operação de sabotagem mesmo. Por acaso, a Paulista agora só abre no dia que tem manifestação da esquerda, né? É uma coincidência, é uma coisa curiosa. Mas a gente sabe por que isso está acontecendo, né? E depois eu vou falar assim, ah, não, mas o Fábio está forçando a mão porque dia de vestibular sempre fechou. Sim, de manhã, né? Depois das 13 horas abre. Aí não tem ciclovia de lazer, não tem nada disso. Então, para sabotar um ato da esquerda, o prefeito de São Paulo sabota também toda a população que tem direito à ciclovia do lazer, né, ao espaço de lazer, porque afinal de contas não é só uma via de trânsito, é também um local para que a cidadania se realize ali na Paulista. Fica aqui então o registro e o meu protesto pessoal. Eu, por exemplo, todo domingo passo por lá com a minha bicicletinha, vou passear lá, acho uma delícia ver a cidade respirando um clima de um lugar cosmopolita, né, onde você vê uma diversidade religiosa, de culturas, né, grupos afro, grupos de homossexuais, enfim, tudo ali está muito bem representado. Mas quando tem um ato da esquerda, o prefeito fecha e não manda abrir de novo, contrariando, eu repito, a tradição que é de fechar pela manhã quando tem vestibular e abrir à tarde. Tá? Abrir para o lazer, tá? Ou seja, manter o trânsito aberto pela manhã para os carros circularem, os candidatos chegarem no vestibular, mas fechar durante a tarde, porque aí é hora da população, né? É isso aí, gente. Bom, já são 7h17, eu vou dar uma olhada rápida aqui na primeira página do ICL Notícias, porque nós já vamos ter o Kleber Lourenço aqui com a gente para nos atualizar sobre as coisas que aconteceram lá em Brasília, especialmente a partir da sexta-feira, né? Então, vou botar aqui na página principal, está aqui, olha, do ICL Notícias. A primeira manchete está aí, né? PL da dosimetria não, uma referência a tudo isso que aconteceu em São Paulo, Rio e em várias outras cidades brasileiras ontem, quando a população foi deixar lá, claro, marcada a sua vontade de que o Congresso mude as atitudes que tem tido, tá bom? Segunda manchete diz respeito à eleição do CAST né, e a volta da direita ao poder no Chile. A terceira manchete, a renúncia da Carla Zambelli, que foi mais ajuizado do que o presidente do Congresso, que se recusou a cassar o seu mandato, né? E colocou a decisão para o plenário, que por sua vez protagonizou um vexame, não conseguiu os 257 votos e assim manteve essa criminosa, que está presa na Itália, criminosa foragida, Carla Zambelli, como deputada federal. Uma desonra, né? Que eles não levam muito em consideração. Nas manchetes secundárias, olha, a Polícia Federal está investigando a suspeita de grampos ilegais na Lava Jato, daqui a pouco a gente vai ver o que é isso, né? A informação sobre a liberação da segunda parcela do 13º salário e o adeus a Haroldo Costa, que nos deixou ontem, né? Uma tristeza, perde o mundo do carnaval, tá? E o que mais que nós temos aqui? É isso, os destaques aqui são esses. Agora eu vou chamar o Kleber Lourenço aqui, porque o Kleber tem ótimas informações pra gente. Cadê o Kleber? Oi, Kleber, bom dia. Bom dia, Panuso, bom dia, comunidade do ICL, tudo bem? Tudo bom, Kleber. Como é que foi seu fim de semana? Foi lá na Paulista também protestar, não? Não, eu tinha um compromisso pessoal e geralmente de final de semana eu ando buscando dar uma arejada, porque a política nacional está exaustiva nas últimas semanas. A gente já falou na sexta-feira, né? Era 12 de dezembro e tudo estava acontecendo ainda. Pois é, era 12 de dezembro e tudo estava acontecendo. E hoje já é dia 15 de dezembro e tudo continua acontecendo ainda, tudo, né? Continua acontecendo. Tudo continua. Temos menos coisas, porque a Carla Zambelli já foi, resolveram o problema do Hugo Mota. Agora, vamos falar um pouquinho sobre essa história da Zambelli, porque isso começa lá na sexta-feira. Na sexta-feira teve um barata voa lá em Brasília, né? E, fato inédito, houve uma reunião na calada da noite, às 11 horas da noite, ainda tinha gente reunida
lá reunida com o presidente da Câmara, tratando do quê, hein, Kleber? Olha, a reunião, para começar, já é bem comum, né? Uma sexta-feira, lá para depois das 7 horas da noite. É uma reunião de Mota com alguns líderes mais próximos, que fique claro, não eram todos os líderes, eram apenas aqueles que tinham proximidade com Mota, para discutir, por exemplo, não só a operação da Polícia Federal na última sexta-feira, que tratou sobre as emendas, mas também sobre a situação da Carla Zambelli, uma vez que virou uma escalada de tensão muito grande a confluência de todos esses fatores ali, de todas as situações em conjunto, e uma irritação muito grande da Câmara dos Deputados com o que eles classificam como uma intromissão indevida do Supremo Tribunal Federal, quando na verdade é só apenas o Supremo Tribunal Federal fazendo com que a lei seja cumprida, Panunzio. Pois é, eles acham que são os donos da última palavra agora, né? Querem passar por cima da... Aí o Hugo Mota divulgou uma nota depois dessa reunião. O que foi que dizia essa nota, Kleber? Exatamente. A reunião que, inclusive, frisa-se, Panunzio, não foi feita na residência oficial da Câmara dos Deputados, onde geralmente acontecem ali as reuniões de líderes. Foi num local onde até o momento não sabemos onde ocorreu essa reunião. Mas a nota no mínimo, extraordinária, Panunzio, porque ela enche de elogios ali a servidora, justifica as emendas como algo, o uso das emendas ali como algo correto, constitucional e quase que libado, e ainda tenta responsabilizar o Poder Executivo pela execução das emendas. Então, meio que a Câmara tenta tirar o corpo fora, tenta se justificar em relação a tudo o que aconteceu e foge de qualquer culpa, qualquer responsabilidade sobre o descalabro que virou esse uso do dinheiro público sem qualquer tipo de transparência ou fiscalização. Pois é, engraçado como os ânimos estão exaltados lá no Congresso, né? Essa multidão infelizmente, porque tem líder de partido que virou porta-voz da cadeia. É o caso do Sóstenes Cavalcante, né? Pastor protestante, mas ele tem adotado uma linguagem cada vez mais agressiva, né? Eu vou ler aqui para vocês um comunicado dele, porque isso tudo aqui aconteceu... Esse aqui é do domingo, foi de ontem, né? Ontem à noite. Deixa eu ler aqui para vocês, olha. O ditador psicopata, esse é jeito de se referir ao ministro da Suprema Corte, ditador, perdeu completamente a referência da maneira, digamos, institucional de fazer uma referência como essa, né? O ditador psicopata que hoje manda nos 3 poderes voltou a atacar. Esse aqui é o Alexandre de Moraes, tá, gente, que ele está dizendo aqui, se referindo a ele. Quando o ministro anula a decisão soberana da Câmara e derruba o voto popular, isso deixa de ser justiça e vira abuso absoluto do poder, invertendo aqui, na verdade, a lógica do processo institucional, né? Mas prossegue o Sóstenes Cavalcantes, o pastor da boca suja. O Brasil virou um ato de usurpação institucional, um homem passando por cima do parlamento e da vontade do povo. Isso fere a democracia no seu coração. Se o sistema não gosta do eleito, ele tenta destruí-lo no tapetão. Mas não aceitaremos viver sob o medo. O parlamento não será reduzido a um enfeite. Vamos resistir no plenário, nas comissões e diante da nação. O poder pertence ao povo brasileiro e não ao ministro que age como dono da República. Somos todos Carla... Todos não. Eu não sou Carla Zambelli, não, César. Você é? Hã? Me inclua fora dessa. Não sou. Definitivamente não. Mas eles estão exaltados, né, o Kleber? Sim, eles estão extremamente desesperados ali com toda a situação que aconteceu. E o mais interessante, mais uma vez, teve essa reunião a plena sexta-feira, na calada da noite. Essa reunião também marca ali a reaproximação de Hugo Mota e Arthur Lira, depois de ensaiarem uma crise, um rompimento, trocas de farpas públicas. E, além disso, muito provavelmente ainda vai ter uma outra decisão do Alexandre de Moraes, não duvido que seja tão breve, reafirmando que ela foi cassada, porque uma vez que ela renunciou ao mandato, ela tenta manter ali de forma totalmente destrambelhada os direitos políticos, inclusive essa renúncia da Carla Zambelli ou o envolvimento do próprio Hugo Mota ali, porque a situação chegou num nível, por exemplo, de que se ela não renunciasse, se a Câmara também não tomasse uma decisão em relação ao assunto, corria o sério risco dessa segunda-feira o presidente da Câmara ser afastado do cargo. Isso eu não tenho dúvidas ali, eu conversei com algumas fontes que falaram, olha, é uma possibilidade incrível. Inclusive os aliados do Mota tinham essa preocupação de que isso poderia ocorrer, para não dizer que se a Carla Zambelli não saísse da Câmara dos Deputados, ela poderia ser afastada. Então, até o momento, os termos dessa negociação, da articulação que foi feita pelo presidente da Câmara
para que ela renunciasse não estão claros ainda, isso provavelmente a gente vai saber ao longo da semana, mas foi um ato ali até, dá para dizer, de desespero do presidente da Câmara, uma vez que, de um lado, tem Flávio Dino investigando as emendas, do outro a gente tem Alexandre de Moraes e a questão da cassação da Zambelli, e é preciso que fique claro também, até o momento, Hugo Motta descumpriu uma decisão judicial, porque a decisão era muito clara do Alexandre de Moraes que ela deveria ser cassada, e aí ele mandou o caso dela para a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois mandou para o plenário, nada disso deveria ter sido feito. Tanto é que chegamos a uma escalada tão grande de absurdos, que era o presidente da Câmara descumprindo uma ordem judicial, que a gente teve até o Maluf entrando nessa história, conforme a gente comentou na semana passada, tentando tirar uma lasquinha dessa confusão toda. Rapaz, o William De Luca tá me deixando com fome aí atrás de você, viu? Porque ele tá que come o sanduba ali, ó. Delicioso. Me fala uma coisa aqui. Agora, na semana passada, a gente noticiou que havia um afastamento entre Arthur Lira, criador, e Hugo Motta, criatura, né? Os dois andaram trocando farpas ali, um disse que a Câmara virou esculhambação, o outro falou que o antecessor estava querendo usar a presidência como medida, mas agora já não estão mais tão distantes assim. A pressão sobre o Congresso parece que teve o condão de unir essas duas almas penadas congressuais aí, não é isso, Kleber? Exatamente. Já de manhãzinha, quando a gente teve a operação, saiu na imprensa aquela operação contra a ex-assessora do Arthur Lira, Hugo Motta já chamou alguns líderes rapidamente para a residência oficial, já na sexta-feira de manhã, e entre esses líderes estava, obviamente, Arthur Lira também, que na noite anterior estava quase ali numa franca troca de tiros com o atual presidente da Câmara. Então, assim que a operação foi deflagrada, essa ameaça de guerra entre os dois cessou. Muitos líderes foram correndo ali ao encontro de Hugo Motta, até mesmo o doutor Luizinho, líder do PP na Câmara, às pressas também embarcou num voo para ir para Brasília conversar com o Hugo Motta sobre essa situação, mas ali não só acabou com o clima de conflagração que teria na Câmara dos Deputados que estava se construindo, como também se restaurou as forças ali e a aliança e o pacto entre Arthur Lira e Hugo Motta, né? Criador e criatura. Pois é. Feliz o país que tem isso. Pessoas desse quilate aí. E a gente ainda tem mais. E a gente tem mais pela frente, né? Porque essa semana tem a votação do PL da dosimetria. E no Senado eu conversei na sexta-feira com alguns senadores. Com um conjunto de fatores, crise com Carla Zambelli, operação das emendas, fim da Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes também, começaram a mudar o clima na Câmara dos Deputados. Um exemplo disso é o senador Alexandre Vieira, que ao longo do ano deu algumas declarações favoráveis a uma espécie de anistia, redução de penas e afins aos criminosos do 8 de janeiro, e nos últimos dias também declarou que vai encaminhar um voto contra o PL da dosimetria. E outros parlamentares com quem eu conversei, como por exemplo o Humberto Costa, também falou sobre isso. O senador Rogério Carvalho, com quem eu conversei na sexta-feira, também fez a seguinte declaração, Panunzio: a anistia não está mais na pauta do dia. Sim, a dosimetria, e o clima no Senado é de ouvir as ruas. O Senado vai ser pautado essencialmente pela opinião majoritária das ruas. Que foram as manifestações também que tiveram bastante vigor, dado o tema. Dosimetria, anistia não é um tema que engaja muito mais, engajou muito bem no domingo, então isso ele falou que ia ser levado em consideração. E a senadora Tereza Leitão, que também conversou comigo, disse que, apesar do acirramento, espero que o Senado possa exercer seu papel de casa revisora, mantendo o bom senso que a todos nós é exigido. E o Humberto Costa, que eu comentei no começo do meu comentário, que disse: não vejo qualquer possibilidade de avanço de anistia e acredito que até mesmo esse vergonhoso PL da dosimetria perdeu força no Senado. Então, também tivemos essa enxurrada de informações e mudança ali no contexto da dosimetria no Senado também, Panunzio. Olha, tem novidade também do senador Alessandro Vieira, porque ele comunicou pelo Twitter dele nesse fim de semana que talvez faça a rejeição, no parecer, de todo o projeto da dosimetria, tá? Vou mostrar para vocês isso. Obrigado. Exato. E é como eu comentei, ao longo do ano ele tinha dado declarações favoráveis à redução de pena. E agora, nesse final de semana, ele já fez essa declaração de encaminhar contra o projeto. Então, para você ver como o clima mudou.
Exatamente. Vou ler aqui para vocês o comunicado dele, está no Twitter, né? Vou botar aqui para caber na página inteira aí. O texto do PL da dosimetria carrega vícios insanáveis, em especial por afrouxar o tratamento penal para crimes diversos daqueles declarados. Aí eu não entendo. O que o Paulinho da Força quer para beneficiar o crime organizado? Porque ele coloca uma série de crimes aí que não tem nada a ver com essa pretensão de anistia ou de redução da punibilidade, né? Então vamos lá, vou apresentar voto em separado pela rejeição total do projeto, buscando a construção de soluções técnicas para o tema. Quer dizer, para tentar consertar, não basta botar o remendo, é preciso rejeitar tudo, na visão do Alessandro Vieira. Não é isso, Kleber? Exatamente. Mais uma vez, como eu comentei na sexta-feira no site do ICL Notícias, há uma mudança de clima sim. Até senadores que tinham uma visão mais favorável à redução de penas já estão ali começando a se movimentar para derrubar a pauta. Até agora não está muito claro se o texto vai ser mesmo derrubado ali na Comissão de Constituição e Justiça, como foi com o PL da bandidagem, ou se eles vão desidratar o texto ali ainda mais para que vire uma redução de penas muito mais localizada e estrita aos condenados. Hoje em dia a gente tem um pouco mais de, acho que 140 pessoas presas pelos crimes do 8 de janeiro, tirando os líderes ali dos núcleos 1, 2, 3 e 4. Então acho que vai ficar mais localizado nessas 140 pessoas que ainda estão presas, caso esse texto avance, Panunzio, que esse é o clima. Tudo isso que aconteceu nos últimos dias vem dificultando ainda mais o avanço de uma pauta que encontrou ao longo do ano todo dificuldades para avançar. Então, assim, ela só chegou ao Senado agora porque o Hugo Mota ali decidiu, contra tudo e contra todos, bancar uma pauta extremamente impopular e que não dialoga com as reais necessidades e problemas do Brasil e dos brasileiros. Muito bom, Kleber. Muito obrigado, viu? Imagina, pela sua Panunzio. participação. Amanhã estamos te esperando aqui de novo, tá? Maravilha. Obrigado, viu? Um bom dia para a comunidade do ICL. Tchau, tchau. Para nós. Tchau, tchau. Gente, não esqueci da meteorologia não, tá? Só botei ela um pouquinho para cá. Vou mostrar para vocês hoje aqui o mapa da previsão do Brasil que está aí na tela já. O Alex já botou para nós. Olha, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo um país, né, em pleno verão, já o verão antecipado aqui, porque o verão oficialmente começa só no dia 21. Então falta ainda quase uma semana, né? Mas vai chover muito aqui nessa região. Isso aqui é hoje à tarde, tá? A previsão do INMET para hoje à tarde. De que envolve a metade sul do Paraná, Santa Catarina inteira e o norte do Rio Grande do Sul. Temperaturas, olha, Porto Alegre vai chegar a 33, Florianópolis a 32, Curitiba 28, quer dizer, tudo muito quente, né? São Paulo vai ter 30 graus hoje à tarde, Rio de Janeiro 34, Vitória 33, Belo Horizonte 28, Brasília, nuvens, pancadas de chuva lá para a alegria dos brasileiros com 25 graus, fresquinho, Goiânia 30 graus, quente, Campo Grande 32, Cuiabá 34, Porto Velho 30 graus, Rio Branco 31, Manaus, tudo nessa faixa verde chove, tá? Por isso que eu não estou falando cidade por cidade, porque não precisa. Então Manaus vai ter 31 graus, Boa Vista vai ter 32, Macapá 31 graus, Belém do Pará 34 graus, Palmas, Tocantins, muitas nuvens, pancadas de chuva isoladas, 33, já chove menos. Aqui em São Luís, chuva isolada, 31. Fortaleza pode chover com 32. Natal, muitas nuvens, 30 graus. Daqui para baixo é tudo alegria, tudo praia, tá? Recife, 32 graus. Maceió, 31. Faltou João Pessoa aqui, Paraíba, né? O programa sabota. Olha aqui, ó, 32 graus em João Pessoa. Depois, Maceió, nós teremos 31, em Aracaju, 31 e Salvador, completando o circuito do Brasil, 30 graus. É a meteorologia prevista para hoje, tá bom, gente? Daqui a pouquinho nós vamos ter o Lula Costa Pinto conosco, enquanto isso a gente fica aqui nas manchetes centrais aqui no site do ICL. Vamos passar a questão da Carla Zambelli, né? A Carla Zambelli, como você sabe, ela foi condenada, fugiu, se mandou, foi para os Estados Unidos, depois para a Itália, tentou manter o mandato, não deu, mas nessa semana não se sabe a título de quê, de repente ela renunciou. Por que será que a Carla Zambelli renunciou? Fica aqui a pergunta, que tipo de pressão exerceram os parlamentares do Centrão sobre ela para que ela abrisse mão do mandato? E olha, saiba que tem uma estratégia por trás disso, tá? Primeiro de tudo, a informação na capa do ICL, presa na Itália, Zambelli renuncia ao mandato de deputada. Fez um favor para todo mundo, inclusive para ela mesma, né? Matéria do Igor Melo aqui no site do ICL.
Condenada pelo STF presa na Itália, Zambelli renunciou ao mandato de deputada federal neste domingo. A informação foi confirmada pela Câmara. Zambelli foi condenada pelo Supremo em maio por ter articulado em 2022 um ataque do hacker Walter Delgatti aos sistemas do TSE, né? E expediu lá uma ordem falsa de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Depois da condenação, a deputada fugiu para a Itália, país no qual ela tem dupla nacionalidade. Acabou presa lá no dia 29 de julho, desde então está no sistema prisional italiano, enquanto os dois países negociam extradição da pena, para cumprimento da pena aqui no Brasil. E aqui eu quero lembrar para vocês uma coisa. Você lembra que quando a Zambelli estava para ser presa, ainda antes de fugir, talvez a última entrevista dela aqui no Brasil, ela disse o seguinte: eu estou muito doente, não vou suportar a prisão. Está aguentando bem, hein? Está aguentando bem. Parece que a saúde não era tão frágil quanto ela julgava. Aliás, todo bolsonarista, quando é pego com a boca na bucha, fala, vou morrer, né? O Carluxo está dizendo que o pai dele vai morrer desde o dia que começaram os processos lá no Supremo. E nada de Bolsonaro morrer. Continua vivo, né, com seus perrengues lá, porque, afinal de contas, o abdômen dele é uma coisa complicada. Aliás, isso aqui não é motivo de alegria para ninguém. A gente não deseja sofrimento de ninguém. Mas não morreu, né? Todo dia está lá o Carluxo chorando. Ai, meu pai, querem matar meu pai. Nada do Bolsonaro morrer. Bom, aí no texto do ICL, uma informação aqui, ó. Zambelli causou desgaste à Câmara. A renúncia de Zambelli ocorre dias depois da Câmara dos Deputados sofrer um grande desgaste porque salvou o mandato da criminosa foragida, contrariando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A votação para caçá-la ocorreu na última quarta-feira, mas não houve o número de votos necessários para determinar a perda do mandato. Houve apenas 227 votos, quando eram necessários 257 votos. A decisão da Câmara, no entanto, foi anulada por uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, já que o Supremo havia determinado a perda do mandato. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter a decisão de Alexandre de Moraes, tá? E aí vem a informação aqui sobre o que se prepara, o que se espera que aconteça, que é o retorno dela ao Brasil, deportada pela Itália, né? A matéria esclarece o seguinte: caso seja extraditada ao Brasil, a deputada federal Carla Zambelli deve cumprir pena na penitenciária feminina do Distrito Federal, que é conhecida como Colmeia. Presídio de segurança média e recebe mulheres no regime aberto, no semiaberto e também no fechado. Informação está em despacho do ministro Alexandre de Moraes, divulgado neste sábado. A penitenciária tem capacidade para mais de 1.000 detentas e, no fim do ano passado, contava com 697 presas, segundo relatório do governo do Distrito Federal. E a estratégia, hein? Qual é a estratégia? Olha só, aqui tem uma matéria do jornal Valor esclarecendo como é que é o negócio. Olha aqui, ó, a manchete está aí para você: renúncia à estratégia de Zambelli para sair da prisão e evitar a extradição, diz o líder do PL. Esse pastor aqui que passou a ser o porta-voz da bandidagem do PL, o partido que tem o maior número de políticos encrencados, porque, né, parte da sua tradição. Vamos lá ao que diz o texto. Olha, o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante, afirmou que a decisão da agora ex-deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, de renunciar, faz parte de uma estratégia para sair da prisão na Itália e evitar uma extradição ao Brasil. Na última sexta-feira, o Supremo Tribunal cancelou a votação das câmaras dos deputados e, segundo Sóstenes, quando abre mão do mandato, a Zambelli ganha um status diferente na justiça italiana do que se tivesse a cassação efetivada e reforça a tese de que Moraes atropelou a Câmara dos Deputados, que votou pela manutenção de Zambelli entre os seus quadros. O que disse o pastor da boca suja? A renúncia da deputada Carla Zambelli nesse dia 14 de setembro de 2025 tem o objetivo de reforçar a sua defesa lá na Itália, pela sua não extradição ao Brasil, bem como pela sua imediata soltura. É bem diferente de uma parlamentar que renuncia do que uma parlamentar que é cassada. Por mais que seja implacável a cassação por parte do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive desrespeitou a decisão soberana do plenário da Câmara dos Deputados, estrategicamente nesse momento foi a melhor decisão. Você, por acaso, entendeu? Porque eu não entendi nada. Qual é a implicação de uma coisa na outra? O que muda no status de fugitiva da Carla Zambelli, uma bandida condenada pelo Supremo Tribunal Federal, ter ou não ter o mandato? Porque de posse do mandato ela estava presa lá
E seguindo o raciocínio aqui desse senhor Sóstenes Cavalcanti, que porta-voz da bandidagem do PL, a deputada Carla Zambelli estaria presa em razão de ser deputada? Não entendi de jeito nenhum. Mas está aqui o Valor tentando esclarecer. Ao Valor, o parlamentar negou que a renúncia da Zambelli tenha sido alinhada com Hugo Mota e que a decisão não busca esfriar a temperatura com o Supremo. Ele disse o seguinte ao jornal: jamais, nós não vamos baixar a cabeça para os abusos e as perseguições de alguns ministros, disse o deputado. O deputado está preso na Itália aguardando desfecho do processo de extradição. Como você sabe, foi condenada já 2 vezes pelo Supremo Tribunal Federal, entre outras coisas, porque conspurcou, né, os arquivos da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, plantando lá, não se sabe por quê, uma ordem falsa de prisão contra o Alexandre de Moraes, tá? É isso, gente. Daqui a pouquinho nós vamos ter o Lula. O Lula está aí já? Ele já está pronto, Alex, o Lula? Então vamos botar o Lula na tela, por favor. Meu amigo Lula, hoje está bonito de terno e gravata. O que está acontecendo, Lula? Aí, parabéns pelo Santa Cruz, viu? Bom dia. Não, o Santa Cruz é porque é o segundo personagem que entrou no vídeo que você gravou lá na Paulista, estava com a camisa do Santa Cruz, o que estava provocando o Alex, né? Foi em homenagem a você, inclusive, e em desagravo ao Alex, né? Em agravo, aliás, desagravo não, em agravo. Exatamente. E, Fábio, quero dizer que esse carinho ao qual você se referiu aí no começo, a receptividade do público nas passeatas em relação ao ICL, ao pessoal do ICL, ocorreu aqui em Brasília também, e vou te falar, tá? 2 pessoas me abordaram, uma delas, um senhor de Anápolis, que é aqui, é uma cidade de Goiás, né, próxima a Goiânia, é a 2ª maior cidade de Goiás. Ele veio me procurar e dizer: olha, adoro o bate-bola entre você e o Panunzio, né? É o melhor diálogo das manhãs no rádio, porque ele nos assiste, ele nos ouve, né, no rádio, né? Então somos programa de rádio também, Fábio. Também, muito bom. Ô, Lula, por falar nisso, como muita gente não viu, porque a audiência não estava formada ainda, eu vou mostrar como é que foi a manifestação de ontem para você comentar depois, tá? Muito importante a sua visão desse processo. Então, vamos lá, o VT número 1, Alex, por favor, põe ele aí no ponto para a gente mostrar como é que foi ontem aqui na Paulista. Eu não vou mostrar o Rio de Janeiro, porque tem, gente, registrar direitos autorais sobre o Caetano cantando para aquela multidão, Lula. Mas vamos lá, bota aí o de São Paulo, depois a gente fala do Rio. Lá do Pará, 30 horas de viagem, 7 horas de Rio. Pra vir aqui pro ar? Da manhã de ontem, vim chegar aqui meio-dia. O que você achou? Tá ótimo, maravilhoso. Tem que acabar com esses bandidos todos, principalmente no comércio. Hoje tá terrível. Acho que temos que lutar contra tudo que vem aí de errado. Existe lado. Eu estou desse lado, não do outro lado. Como é seu nome? Meu nome é Angorron Kirepataxó. Pelo amor de Deus, como é que eu escrevo isso? Significa lua crescente do meu povo. Mas pode me chamar de Tânia também, tá tudo bem. Tânia, por que você resolveu vir hoje? Porque eu tenho que lutar pelo meu povo. Enquanto eles estão votando lá o marco temporal de madrugada, o Brasil tá acordado e vai mostrar pra eles que tá mais acordado do que nunca. E eu não posso deixar meu povo sozinho. A gente tá aqui na cidade, mas a gente tá lutando por quem tá na aldeia também. Como eu sou de Recife, pernambucano, de esquerda, eu não poderia perder de passar na Paulista, grande referência da esquerda no país nacional. Eu não poderia perder esse momento para lutar contra a bandidagem lá do Congresso que quer acabar com o país. Primeiro, porque nós precisamos realmente modificar todo esse Congresso, mudar todo o Congresso, né? Essa direita nojenta tem que sair, né? O povo brasileiro tem que mostrar isso. A força que está aqui. Eu vim pra cá porque eu sonho com um Brasil melhor pra gente e porque eu acredito que a gente pode viver num mundo com menos desigualdade social, e é por isso que eu gosto da ideia de que o conhecimento liberta. Está na hora de consolidar a democracia no Brasil. Para isso, é preciso derrotar a anistia e aprovar o fim da escala 6x1. Um absurdo a gente ver o que está acontecendo com esse Congresso. E é isso, é o povo na rua, porque a gente tem que acabar com... Ainda mais, agora eu vou mostrar o segundo VT aqui, que é esse carinho especial com que a gente foi recebido lá. Fico muito feliz de saber que isso se repetiu. Eu falei com a Amanda Miranda pelo Zap.
hoje de manhã, ele me contou que lá em Florianópolis foi a mesma coisa. Aliás, Florianópolis está de parabéns, viu? Porque o pessoal da esquerda lá tomou redutos que são classicamente da direita, né? E ocupou lá, enfim, levando o seu protesto contra essa pouca vergonha que está acontecendo no país. Bota aí e preste atenção, Alex. O povo clama pela sua presença. Bota aí, Alex, por favor. Eu e minha irmã, que acompanhamos todos os dias, desde as 7 da manhã até de noite, até o N2. Olene, 2, N1, Eu só quero agradecer vocês, porque é através de vocês que eu abri a minha mente e que eu tive a informação verdadeira. Então, parabéns a toda a equipe de vocês. Conhecimento liberta. Isso! Seguidor do ICL, gosto demais. O trabalho de vocês é sensacional, é revolucionário. Então, Panunzio, eu sou Laura Schiesari, sou professora da EASP FGB, médica e fã de vocês, sua, e sou membro eterno do ICL. Meu amigo, é isso. E você, como é seu nome? Vadson, eu amo o ICL, eu amo você, Panunzio, também. O que a gente veio fazer aqui hoje, a gente está se preparando para 2026. 2026 vai ser ano de batalha, é povo na rua, é sem anistia, é direitos, é luta, é isso. Alex, vou te falar. Tem fã seu aqui na Paulista perguntando por que você não veio, viu, Alex? Aí, Alex, um beijo pra você e vai Palmeiras! Ô Alex, eu sou sua vizinha, cidade de Tiradentes. E a senhora gosta dele no programa? Eu amo. Eu acordo todo dia junto com você, meu café da manhã é com você. Muito obrigado pra senhora, viu? E Lula, essa foi a maneira Muito como bom. a gente foi recepcionado. É bacana demais isso, né? Para quem estava tomando pedrada em 2013, né, e sendo quase linchado. Exatamente. Como é que você analisa esse fenômeno? Exatamente. Não tinha tanta gente quanto nos outros comícios, mas nas outras manifestações, mas tinha muita gente sim, viu? Tinha muita gente lá, sim. Fábio, eu acho que a gente não pode fazer essa contabilidade, né? Tinha mais gente, menos gente, a gente não pode entrar nessa disputa. O ato que aconteceu ontem acho que foram nas 27 capitais e em 59 cidades, se eu não me engano, né, no total. Foi um ato muito forte e foi ouvido e ecoará não só no Congresso, mas esse foi um ato preparatório para o ano de 2026, porque ele está conclamando a população para a eleição do Congresso Nacional, dando a devida importância e relevância para a eleição de deputados e senadores, porque não é apenas você, no caso de 2026, você preservar a democracia no Poder Executivo ou nos executivos estaduais. É você lutar, sobretudo, para uma mudança do estado de coisas, uma mudança da qualidade dos representantes da população no Congresso Nacional, porque nesse período que eu chamo de era trágica do Brasil, que foi de 2016, né, quando houve a deposição de Dilma Rousseff no impeachment sem crime de responsabilidade, até o dia 8 de janeiro de 2023, quando foi dado e vencido um golpe de Estado, nós vivemos uma era trágica no país. E durante essa era trágica, se consolidou a tomada do Congresso Nacional pelo baixo clero, por políticos desqualificados, por uma agenda reacionária, uma agenda de retrocesso, né? E a emersão dos porões, né, do subsolo do Congresso Nacional, do que há de pior lá dentro. Então, esses atos de ontem, que não devem parar, né, apenas no dia 14 de dezembro de 2025, que tem que se repetir ao longo do ano de 2026, eles são fundamentais para preparar o que é necessário fazer, mudar qualitativamente o Congresso Nacional nas eleições do ano que vem. Agora, Fábio, tem uma coisa que salta aos olhos e que do ponto de vista espiritual, é reconfortante. É a gente ver, como vimos no Rio de Janeiro, a sagração
da sabedoria, que eu chamo de a sabedoria ancestral do brasileiro, personificada naqueles 4 personagens, Caetano, Gil, Chico e Paulinho da Viola, todos octogenários, todos de uma sabedoria de vida que atravessa e que atravessou gerações, todos vigorosíssimos na defesa da democracia que eles tomaram à frente desde os anos 60, quando nós vivemos o período de chumbo da ditadura militar, quando eles sofreram na pele esse período de chumbo da ditadura militar, quando eles foram fundamentais para que a gente atravessasse esse período e continuam lá, atentos e fortes, né? E conduzindo a massa. E também 2 outros momentos fundamentais do que aconteceu no Rio de Janeiro. Tony Bellotto cantando Bichos Escrotos, como nós cantamos aqui no Desperta, na quarta-feira, depois daquela madrugada fatídica, né, da votação desse PL da dosimetria. Nós dissemos que Bichos Escrotos era a música que embalaria o movimento de resistência a isso, e depois a participação emblemática do Emicida naquele palco de Copacabana, no Rio de Janeiro ontem. Nós não pudemos transmitir aqui, colocar aqui as passagens, porque há direito sobre essas imagens, mas eu sugiro que quem está nos assistindo vá às redes, né, e procure esses momentos que estão lá em cortes feitos por eles mesmos, e o discurso do Emicida, né, foi um momento glorioso daquela manifestação, assim como a participação em conjunto, já no começo da noite, de Gil e Caetano juntos, cantando juntos no palco. Olha, eu fiquei muito emocionado de ver o discurso do Emicida ontem. Foi realmente uma peça assim, e ele juntou ainda a música do Belchior com a fala dele, foi lindo, vale super a pena. Estou indicando isso justamente porque a gente está privado de reproduzir essas imagens aqui, né? Ô Lula, o tempo urge aqui, mas eu precisava tanto conversar com você sobre várias outras coisas, sobre a Tuca Fialek, por exemplo. A Tuca Fialek é aquela assessora do Arthur Lira, que era, na verdade, né, a contabilidade do orçamento secreto que o Lira insiste em manter. Agora, deram para ela uma advogada, que é a ex-ministra do TSE, Maria Cláudia Buchianeri. Eu queria entender direitinho quem é essa advogada e o que ela está fazendo representando a tal da Tuca Fialek. Lula. Então aí, Fábio, pega a notícia pelo pé, né? Maria Cláudia Buchianeri, advogada, ex-ministra substituta do TSE e uma das advogadas mais próximas de Arthur Lira. Ela chegou ao posto de ministra substituta do TSE, nomeada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021. Foi a ministra que cuidou, em primeira instância, da propaganda eleitoral durante a eleição de 2022. Depois, ela caiu em desgraça no TSE porque o ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE, descobriu que a grande relação jurídica que a Maria Cláudia Buchianeri tem em Brasília é com Arthur Lira, que na época era o presidente da Câmara. Então, ela virou a coordenadora da defesa jurídica da Mariângela Fialek, junto com o advogado Luiz Inácio Adams, que foi advogado-geral da União da época da ex-presidente Dilma Rousseff. Aí é uma esperteza política da defesa jurídica que eles querem fazer, defesa técnica, né? Mas a preservação da Maria Cláudia Buchianeri junto da Mariângela Fialek para o Arthur Lira, a segurança de que ela não vai fazer delação, de que ela não vai fazer aquilo que a ação determinada pelo ministro Flávio Dino na sexta-feira indica,
que é dizer o seguinte, entregue o que você sabe, porque nós não estamos atrás de você. Isso é que está nas entrelinhas da ação. Nós não estamos atrás de você. Você foi uma servidora que cumpriu ordens. A gente quer saber como é que eram essas ordens, né? Então, neste momento, o Arthur Lira tem um controle da defesa da Fialec, mas a situação é de incêndios que podem fugir de controle em todos os cantos, nessa questão da Mariângela Fialec, porque essa crise está só escalando, e escalando a um ponto, Fábio, de criar uma cisânia definitiva entre Arthur Lira e Hugo Motta, o criador e a criatura. Criador e criatura que hoje se odeiam. Hugo Motta está num momento de absoluta fraqueza dentro da casa. Ele deu sinais desde a sexta-feira que estava entrando num processo depressivo, né, por perda de controle, de comando e perda absoluta de agenda. Ele perdeu não só o controle sobre alguma agenda, mas ele perdeu a capacidade de criar uma agenda legislativa. E ele perdeu interlocução mesmo do Palácio do Planalto. Ele hoje está refém de um grupo pequeno de deputados do Centrão e do Baixo Clero que não gostam do Arthur Lira, tinham convivido com aquela estrutura de poder do Arthur Lira no Congresso Nacional, mas que enxergam no Hugo Motta a única possibilidade de evitar a volta de Arthur Lira ao posto de presidente da Câmara, porque Arthur Lira está há algumas semanas de anunciar que desiste do projeto de ser senador por Alagoas, porque ele não tem voto, para tentar uma nova eleição, um novo mandato como deputado e tentar voltar à presidência da Câmara a partir de 2027. Nos bastidores aí de que a coisa não está boa também em família para o Hugo Motta, porque o pai dele que é palanque ao lado do Lula e não terá, não é isso? Exatamente. O pai do Hugo Motta, que é o prefeito de Patos, ele precisa renunciar ao mandato de prefeito no final de fevereiro, começo de março, para anunciar uma candidatura ao Senado, e ele quer que a estrutura de poder que está junto com o PT, com o PSB, né, e mesmo até com o PP, o Progressistas na Paraíba, que lá apoia o presidente Lula, o MDB, para onde voltou o ex-prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que será candidato a governador, ele quer que essa estrutura dê apoio ao pai dele. Mas nesse momento, não há chance. Muito bom, Lula. Um abração para você. Vou me despedir rapidamente aqui, porque o tempo está acabando. Mas valeu mesmo. Estamos te esperando na sexta, ou, como já é tradição, a qualquer momento, em edição extraordinária aqui no Desperta. Abraço. Tá bom? Abração, Lula. Valeu. Gente, o tempo está curtíssimo aqui. Eu preciso de dar mais algumas notícias aqui. Vou ficar nas manchetes. Depois você aprofunda aqui no N1. E por falar nisso, o Lula vai estar no Em Detalhes daqui a pouco, hein? Logo depois do N1. Estou avisando para você não perder a entrevista dele. Então vamos lá para as notícias que eu não tive tempo de abordar. O Motta, que havia retirado a segurança da Thalíria Petroni, devolveu finalmente. Não sem antes ser necessário uma grande campanha de pressão, né? Está aqui descrito na matéria do CL que a líder do PSOL, a Thalíria, teve a escolta da Polícia Legislativa suspensa por decisão do Hugo Motta e depois disso ela apresentou um pedido de reconsideração e aí, depois de uma pressão, Hugo Motta devolveu a segurança a ela. É um absurdo, né? A pequenez do Hugo Motta é algo gigante. Se tem algo grande no Hugo Motta é a sua insignificância, né? E, bom, o presidente do Chile, né, o novo presidente eleito do Chile, lá a direita ganhou, como era de se esperar, né, uma mudança histórica lá. O Cast, ele fez uma primeira manifestação, foi uma primeira manifestação que, segundo o jornal Valor Econômico, é uma manifestação apaziguadora no seu primeiro discurso, né, conseguiu mais de 58% dos votos e ele diz o seguinte, é um dia incrível, né, ajudem-me todos
para que nesses 4 anos consigamos fazer o bem. Assim como temos mantido nossa unidade, peço esse sacrifício adicional que me sigam acompanhando na presidência da República, né? Vamos ver como é que vai ser a coisa lá no Chile, porque essa direita não é muito diferente da direita histriônica aqui do Brasil, tá? Bom, tem uma audiência aí, Alex, para a gente mostrar para o pessoal aí, beleza. Hoje foi um espetáculo, olha, estamos com 29.860, agora nesse momento aqui já devemos estar com mais de 30 mil. Vou até pedir para a Fernanda tirar outro print desse aqui para ficar registrado. 30 mil pessoas assistindo a gente aqui de manhã, você com certeza é uma delas, então eu agradeço a sua presença. Na frente de todo mundo aí, Jovem Pan com 8 mil views a menos, CNN, TV 24, enfim, todo mundo, tá? Estamos lá em primeiro lugar, graças a você. E o que mais? Qual é o marketing de hoje, Alex, por favor? Ontem nós tivemos aqui, né? Ontem nós tivemos aqui o lançamento da pós do ICL, tá? Repensando o Brasil, é a nossa primeira pós, sucesso absoluto de público e de crítica, né? E as inscrições estão abertas, tá? Você pode garantir a sua vaga aqui, olha, no despertaicl.com.br. Se você pretende fazer alguma coisa para aumentar o seu panorama intelectual, conheça esse curso, tá? Não custa nada, vai aqui, despertaicl.com.br, tá bom? E amanhã, terça-feira, estamos aqui contando já os dias para o nosso recesso de fim de ano, que começa na semana que vem, quando o ICL passa a fazer esquema de lives, né? E a gente vai dar uma descansada para o Natal e para o Ano Novo, tá bom? Brigadíssimo pela sua audiência. Até amanhã, às 7 da manhã, em ponto, estamos aqui de novo. Tchau! Olá, turma! As inscrições para pós-graduação Repensando o Brasil, turma de 2026, estão abertas. E como a gente sempre faz, a gente separa um número de vagas limitado com uma condição muito especial. Essas vagas estão acabando, já entrou muita gente na pós. Vale lembrar que essa pós aconteceu em 2025 e foi um sucesso estrondoso, 5.000 pessoas inscritas na pós. E assim, o número de elogios e de mensagens que a gente recebeu ao longo de todo o ano é inimaginável. A gente está muito feliz, por isso a gente resolveu lançar essa turma de 2026 e com muitas novidades. O professor João César Castro Rocha, por exemplo, é nosso novo professor e se junta a Ladislau Dalbor, Marilena Chauí, a Gessé Souza, aquele time todo de primeira que vocês conhecem que essa pós tem. Então aproveita essas condições especiais que a gente tem para as primeiras pessoas que se inscrevem e vão embora fazer história com mais essa turma de uma pós que está fazendo a diferença no nosso país. Um abraço!